Fala, minha gente, muito boa tarde a vocês em todo o Brasil. Em pleno feriado, é um prazer receber vocês aqui. Eu estou no Paraná, em Foz do Iguaçu. Estou aqui com meus filhos, aproveitando esse feriado para descansar um pouquinho. E não tinha como ficar longe de vocês. Falei agora com Laís, com Pedroca, falei, ó, o papai vai tirar meia hora para bater um papo com a galera que está estudando, para passar na prova do AB, para passar em concurso e trazer algumas dicas rápidas de constitucional e tributário em cima de alguns assuntos que sempre caem nas provas. E eu acredito que possam cair nas provas de vocês. Então a gente vai fazer uma live aqui de 20 minutos, meia hora, rapidinha, para a gente avançar com a nossa dica de número 31 até a dica de número 35. Vocês sabem, a gente já tem 30 dicas aqui gravadas do Periscope, só tema forte de prova. E número ímpar é constitucional, número par é tributário. Então a gente gravou, eu não apaguei, estão todas armazenadas aqui. As primeiras 30 dicas são 15 de tributário, 15 de constitucional. E a gente vai continuar. Eu vou agora puxar uma live rapidinha para você que é concurseiro, para você que precisa passar no seu concurso, você que precisa passar na OAB. E eu vou trazer um bate-papo bem objetivo, bem direto, em 5 temas. 3 de constitucional, 2 de tributário. E eu acredito que as dicas que eu vou trazer aqui podem vir a ajudar você na sua aprovação. Podem cair na sua prova, tudo bem? O que é que eu vou pedir a vocês para a gente caminhar da dica 31 a 35? O que é que eu vou pedir a vocês aí no Brasil todo? Vou pedir a galera que compartilhe essa live. Vou pedir a vocês que botem o dedinho aqui, nesses 3 pontinhos aqui embaixo do telefone, e convide seus seguidores, para convidar a galera para participar desse bate-papo, dessa mini aula gratuita com dicas em temas que sempre caem nas provas. Vou pedir que você compartilhe com seus seguidores. Vou pedir que, se você puder, não comente durante a minha live, para que não atrapalhe os colegas que estão lendo, não me atrapalhe aqui na transmissão, né? Você deve estar vendo, tá um sol enorme aqui, então minha vista fica complicada aqui na tela. Vou pedir que vocês não façam comentários durante a live. E para que eu possa começar agora, vou até botar o óculos escuro aqui porque está muito sol. O que é que eu vou pedir? Se vocês puderem, parem os comentários, convidem aí os seguidores de vocês, compartilhem a live. A gente vai começar agora, constitucional e tributário, 5 temas tops de prova. E aquela velha, né, propaganda, se você ainda não segue o Instagram Eu Amo Constitucional e Eu Amo Tributário, siga. Tem lá o meu Instagram, Eu Amo Constitucional, já passou de 80 mil alunos seguindo. E Eu Amo Tributário, que está chegando a 10 mil alunos. Amigos, alunos, concurseiros, estudantes. Então siga lá no Instagram, Eu Amo Constitucional, Eu Amo Tributário. Vamos nessa? Vamos começar? Bom, moçada, a dica número 31. Anote aí no seu caderno. Dica número 31. Ausência do presidente e do vice-presidente da República. Ausência do presidente e do vice-presidente da República do país por mais de 15 dias. Ausência do presidente e do vice-presidente da República, ausência do país por mais de 15 dias. A banca pode elaborar uma questão indagando se vocês sabem se pode ou não pode, e se podendo, qual é o requisito que deve ser observado, se pode ou não pode o presidente, o vice-presidente deixar o Brasil por mais de 15 dias durante o exercício do seu mandato. Poderia o chefe do país se ausentar do país por mais de 15 dias? Poderia ele ir para o exterior e deixar o país por um período superior a mais da metade de um mês? Bom, cuidado com essa questão em prova. Nós temos 2 artigos na Constituição que disciplinam esse feito. E prestem atenção para não errarem a questão na prova. O presidente e o vice, eles podem se ausentar do país pelo tempo que for necessário. A questão é se será necessário ou não que o Congresso Nacional autorize essa ausência. Se a ausência for por um prazo de até 15 dias, eles não precisam de autorização do Congresso. Tanto o presidente como o vice podem se ausentar do país por até 15 dias, sem que seja necessária uma autorização do Congresso Nacional. Todavia,
caso queiram ficar fora do Brasil por um período superior a 15 dias, é imprescindível, meus amigos, a autorização do Congresso. O Congresso tem que dar uma autorização para que o nosso chefe do Poder Executivo, chefe de Estado, chefe de governo, o presidente, para que o vice fiquem fora do país por mais de 15 dias. Então, para que você não erre essa questão em prova, se o presidente ou o vice quiserem se ausentar do país, eles podem se ausentar. E podem se ausentar pelo tempo que for necessário para cumprir uma missão institucional, para qualquer que seja o fim. O requisito temporal que você tem que observar é o prazo de 15 dias. E o que você tem que ficar atento, conforme as normas constitucionais, é no seguinte: o que o nosso constituinte determina é, se o presidente ou o vice quiserem se ausentar por até 15 dias, podem fazer sem a necessidade de que o Congresso Nacional se manifeste, ok? Agora, para ficar fora por mais de 15 dias, é imprescindível uma autorização formal do Congresso Nacional. Cuidado com isso em prova. Essa questão já caiu em alguns concursos, em alguns exames de ordem. Vira e volta, ela se repete, claro. O chefe do país vai se ausentar, vai deixar a chefia anencéfala, vai deixar a chefia sem o chefe. Por quanto tempo isso é tolerável? Entenderam? Anotem aí, por favor, os 2 dispositivos constitucionais referentes a esse tema, que embasam esse ensinamento que eu estou compartilhando com vocês e que eu acredito plenamente pode cair na prova de vocês. Anotem aí, por favor, os 2 dispositivos constitucionais. Anotem o artigo 49, inciso 2 da Constituição, o artigo 49, inciso 2, que vai dizer que é necessário que o Congresso autorize a ausência do presidente e do vice por mais de 15 dias. E anote também o artigo 83. O artigo 83, ele já está lá no Poder Executivo, né? Do 76 a 91 é Poder Executivo. E o artigo 83 vai dizer que o presidente e o vice podem se ausentar por até 15 dias. Após esse período, é necessária a autorização do Congresso. Então você combina, anote aí no seu caderno que isso é importante, tá certo? O artigo 49, inciso 2, com o artigo 83 da Constituição. Lá você vai encontrar o gabarito para essa questão que eu estou dizendo aqui agora e que cai toda hora em prova. Tamo junto? Então esse foi o tema número 31. Eu vou até o 35 aqui com vocês. Número ímpar é constitucional, número par é tributário. Deixa eu fazer um pedido para vocês, de coração, se vocês puderem, carinhosamente aqui, tá? Com muito carinho a todos vocês e muita gratidão por vocês compartilhar aqui meu Periscope. Não comentem durante a minha fala porque atrapalha. Eu sei que às vezes você faz um comentário com o melhor carinho do mundo e eu recebo com todo carinho, mas quando eu começo a dar aula, a transmitir o assunto, quando você escreve aí eu tenho que ler e aí me atrapalha, eu estou falando, estou raciocinando, a sua escrita me atrapalha, de verdade. Então, acredite que eu recebo de todo o meu coração o carinho com que você escreve a mensagem, faz um agradecimento, faz um elogio, faz uma crítica construtiva, mas se você puder, fica o meu pedido, não escreva nada durante a minha fala. Se você puder, apenas compartilhe essa transmissão, compartilhe essa live, mas não comente, tá certo? Vamos lá. Tema número 32, direito tributário. Tema número 32, direito tributário, arrecadação do ITR. Arrecadação do ITR. Arrecadação do Imposto Territorial Rural. Arrecadação do ITR. Arrecadação do Imposto Territorial Rural. Ok? Anote já, por favor, 2 artigos da Constituição para esse assunto que é o nosso tema de número 32. Anote aí porque isso pode cair na sua prova. Artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2, artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2, combinado com o artigo 158, inciso 2, parte final. 158, inciso 2, parte final, ok? Vamos lá. Meus amados, o ITR, Imposto Territorial Rural, é um dos impostos ordinários da União. O ITR, Imposto Territorial Rural, é um dos impostos de competência da União. Quando a União cobra esse imposto e arrecada a receita oriunda dessa tributação, arrecada os recursos financeiros pagos
pelo sujeito passivo da relação tributária, que em regra é o proprietário do imóvel rural, às vezes é o possuidor do imóvel rural. Quando a União arrecada os recursos financeiros oriundos do pagamento do ITR, você pode ser indagado na prova sobre o que se faz com esse dinheiro. Esse dinheiro pago por um proprietário de uma terra rural, esse dinheiro pago a título de ITR, de Imposto Territorial Rural, a receita do ITR, ela fica com qual ente federativo? Bom, depende. Na prova, fique atento com o que eu vou dizer agora. Existem duas situações possíveis. Existem duas situações diferentes que são plenamente cabíveis na nossa realidade constitucional tributária. De um lado, e aí vem uma primeira situação, a gente tem aquelas hipóteses em que a União cobra o ITR, fiscaliza, lança, arrecada e repassa 50%, metade da receita, para o município em que fica o imóvel rural. Numa primeira situação de duas, a União divide 50% da receita do ITR com o município. Imagine você, nessa primeira situação, que você tem um imóvel na zona rural aí do seu município e você se submete à incidência do ITR e não do IPTU. E a União vem lá e lança contra você o ITR e você paga o ITR, o imposto pela sua terra rural. De quem é o produto da arrecadação do ITR que você pagou? A se cogitar dessa primeira situação de duas, essa primeira aqui é a regra geral no Brasil inteiro, a segunda é a exceção. A União recebe o seu pagamento e entrega a metade, entrega 50% para o município em que fica aí o imóvel rural, no caso o seu município. O ITR, nessa primeira hipótese, primeira de duas, ele é dividido meio a meio entre a União, que é o ente federativo competente, e o município em que fica o imóvel rural. Logo, anote aí no seu caderno, numa primeira de duas situações, a União cobra, fiscaliza, arrecada o ITR e repassa 50% para o município em que se situa esse imóvel rural, ok? Bom, qual é a segunda situação? A segunda situação abrange poucos, eu repito os artigos no final, abrange poucos municípios no Brasil. A segunda situação, ela é a seguinte: a Constituição faculta a qualquer município que queira optar, a Constituição, olha a palavra importante para a sua prova, faculta aos municípios que quiserem optar na forma da lei, chamarem a União para um bate-papo e dizerem assim para a União: União, a partir de hoje, aqui no meu município, sabe a minha zona rural? Eu vou assumir todo o custo, toda a despesa, todo o encargo de fiscalizar e cobrar o ITR, lançar o ITR. E a partir de hoje, aqui no meu município, você não precisa mais trabalhar, fiscalizar a zona rural. Eu fiscalizo e cobro o ITR. Sabe qual vai ser o prêmio para esse município que resolver celebrar um convênio com a União para fiscalizar e cobrar o ITR? Esse município vai ficar com 100% da receita do ITR. Então perceba que qualquer município do Brasil tem um direito potestativo assegurado na Constituição de, caso queira, chamar a União para celebrar um convênio, é direito potestativo do município. E celebrando esse convênio com a União, esse município vai poder fiscalizar, cobrar, lançar, arrecadar o ITR e vai ficar com 100% da receita. Mas isso é uma opção e não uma obrigação. Então, chegue a uma conclusão comigo nessa nossa dica de número 32. Chegue a uma conclusão comigo. Como é que funciona a arrecadação do Imposto Territorial Rural no Brasil? Depende. Depende de em qual município a gente está analisando. Se a gente estiver no município que quis fazer essa opção, quis exercer esse direito potestativo de tirar a União do circuito,
fiscalizar, lançar, fiscalizar, cobrar, arrecadar o ITR. Se estivermos em um município do Brasil que quis fazer esse convênio com a União para fiscalizar e cobrar o ITR, nesse município, esse município que celebrou o convênio com a União, ele fica com 100% da arrecadação do ITR, ok? Agora, nos municípios em que não houve o exercício desse direito, os municípios que optaram por não celebrar esse convênio com a União não quiseram. Nesses municípios em que não houve a formalização do convênio, a União continua fiscalizando, cobrando, arrecadando e entregando 50% da receita para o município, ok? Um brinde a você que está no feriado estudando, que está nesse momento assistindo uma aula, que está se dedicando no processo de formação do seu conhecimento jurídico e acreditando que através do seu estudo você pode mudar de vida de uma maneira honesta, através do seu conhecimento. Um brinde à sua aprovação, um brinde à sua vitória, tá certo? Então eu vou repetir aqui para a gente encerrar essa dica 32 e entrar em direito constitucional, dica 33. Repetindo, um brinde à sua aprovação, um brinde à sua dedicação, um brinde à sua crença, à sua fé, à sua esperança. E vamos lá, o que é que eu falei aqui para a gente encerrar com um resumo, e eu vou dar os artigos mais uma vez. Se cair na prova, como é que fica a arrecadação do ITR? Depende. Hoje no Brasil nós temos duas situações diferentes e elas convivem harmoniosamente na Federação Brasileira. Nós temos a situação 1, que é a dos municípios que resolveram formalizar o convênio com a União, e a situação 2, dos municípios que não formalizaram o convênio com a União. Se cair na sua prova, os municípios que resolveram formalizar o convênio com a União, esses municípios assumem o ônus, o encargo administrativo de fiscalizar e cobrar o imposto territorial rural e ficam com 100% da receita, ok? É o famoso caso do ITR 100% municipal. É quando o município opta, e é direito potestativo dele, por celebrar esse convênio com a União e ficar com 100% da receita, ok? A outro giro, nós temos uma segunda situação, que abrange a imensa maioria dos municípios brasileiros. Os municípios que não quiseram exercer esse direito, porque o custo é muito caro. A imensa maioria dos municípios, as capitais, os municípios grandes, não quiseram exercer esse direito potestativo que foi assegurado na Constituição após a emenda constitucional 42. Esses municípios que não quiseram exercer esse direito, eles continuam assistindo a União fiscalizar e cobrar o ITR e depositar de bandeja na conta deles 50% da receita, ok? Então o que a gente tem na realidade hoje no Brasil são duas situações jurídicas. De um lado, o ITR ficando 100% com os municípios, que é para os municípios que fizeram a opção de fiscalizar, arrecadar e ficam com 100%, e o ITR dividido entre a União e os municípios, que é quando o município não fez a opção de fiscalizar e arrecadar, e aí a União continua fiscalizando e arrecadando, e ela entrega para o município 50% da receita arrecadada. Tudo bem? Eu vou ditar para vocês mais uma vez os dois artigos da Constituição a respeito desse tema, ok? Anotem, por favor, artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2, artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2, combinado com o artigo 158, inciso 2. Combinado com o artigo 158, inciso 2. Maravilha? Ou o município faz a opção de fiscalizar e cobrar o ITR, afastando a União desse munus administrativo, ou o município não faz. Se o município fizer a opção de fiscalizar e cobrar o ITR e afastar a União desse encargo, desse trabalho, dessa despesa, ele fica com 100% do ITR. Se o município não fizer essa opção, a União continua fiscalizando, cobrando e entregando de bandeja 50% do ITR. Maravilha, meus amigos? Vamos para a dica 33, direito constitucional, mais uma vez. Anote aí, dica número 33, Poder Legislativo da União. Anota aí, dica 33, Poder Legislativo da União, composição do Senado
e revezamento alternado. E revezamento alternado. Bora, Aline, bora, Loura, galera de Recife aí comigo. Então, Poder Legislativo da União, composição do Senado e revezamento alternado. Ok, meus amigos? Maravilha. Vamos embora. Olhem bem, acredito eu que todos vocês sabem que o Senado da República, o Senado Federal, ele é composto por 81 senadores, ok? Esses 81 senadores, eles chegam eleitos pelos 26 estados e pelo Distrito Federal. Cada estado membro da federação, e são 26 estados. Assim como o Distrito Federal, cada uma das 27 unidades federativas, cada uma dessas unidades federativas elege 3 senadores, ok? Como são 27, Bahia, Paraná onde eu estou agora aqui em Foz do Iguaçu, Mato Grosso, Amazonas, Distrito Federal, cada uma das 27 unidades federativas elege 3 senadores. 27 vezes 3, nós chegamos a uma estrutura do Senado com 81 senadores, ok? Vamos lá, Leilinha, galera de Maceió aí na vibe comigo, vamos lá. Bom, quando a gente vota e elege, quando a gente elege 3 senadores em cada estado, por que são 3 senadores por estado? Por que são 3 senadores no Distrito Federal? Aprenda, cada um dos 3 senadores representa cada um dos 3 poderes de cada estado membro da federação e do Distrito Federal. São 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. A ideia do Senado é uma representação dos estados e do Distrito Federal. Mas o quê? Uma representação do quê dos estados e do DF? Uma representação dos 3 poderes, que são os organismos, as instituições por via das quais eles exercem suas funções típicas: legislar, administrar e exercer a jurisdição. Então o Senado é composto por 81 senadores, porque nós temos 26 estados e o DF, são 27 unidades federativas, e em cada unidade federativa existem 3 poderes. Só para que vocês tenham uma ideia, se nós tivéssemos hoje um 27º estado, e aí 27 estados mais o Distrito Federal, 28, nós teríamos 28 vezes 3. E aí seriam 84 senadores e não 81. O Senado, ele é uma casa que representa os 3 poderes de todos os estados membros e do Distrito Federal. Essa é a representação. Talvez você já tenha escutado falar, já tenha lido, já tenha ouvido em aulas que o Senado representa os estados. O Senado representa os estados e o Distrito Federal, nunca esqueça dele, e na verdade representa os 3 poderes. Por isso, porque são 3 poderes em cada estado e 3 poderes no DF, 26 estados mais o DF, 27, 27 vezes 3, é por isso que são 81 senadores no Senado da República. Tudo bem? Anote algumas informações importantes. Caso no Brasil se tome a decisão de novamente se instituir um território federal, caso no Brasil o Congresso Nacional aprove a instituição, nos termos de lei complementar, de um novo território da União, esse novo território federal terá o direito também, viu gente, de participar da composição do Congresso Nacional, mas ele não interfere no Senado. Cuidado, porque caso surja um novo território federal, esse território federal terá o direito de indicar 4 deputados federais, mas ele não tem o direito de indicar senadores. Cuidado com essa pegadinha em prova. O Senado é composto por 81 senadores, 3 senadores advindos de cada um dos 26 estados e 3 senadores oriundos do Distrito Federal, 27 unidades federativas indicando 3 senadores, total de 81. Só que se a gente tiver a criação de territórios federais no Brasil, como existiu até 88, a gente tinha o território do Amapá, que não era estado, a gente tinha o território de Roraima, que não era estado,
A gente tinha o território de Fernando de Noronha, que ainda não tinha sido incorporada como região administrativa de Pernambuco. Caso volte a existir no Brasil um território federal, cuidado na prova. Territórios federais não são entes federativos. E territórios federais não elegem senadores, ainda que elejam deputados federais. Um território federal, anote, ele tem o direito de eleger 4 deputados federais, número fixo. Ele não fica naquela regra de mínimo de 7, máximo de 80 deputados federais. Um território federal, caso instituído no Brasil, e lembre, o artigo 18 da Constituição autoriza a criação de territórios federais. O artigo 18, parágrafo 2º da Constituição, autoriza a criação de territórios federais. Os territórios são regulados em vários artigos da Constituição, por exemplo, o artigo 33, que é um artigo importantíssimo sobre os territórios. Caso surjam territórios federais no Brasil, o artigo 45, vá anotando, o artigo 45, ele autoriza, ele determina que os territórios federais elegerão 4 deputados federais. Mas os territórios federais, cuidado com isso em prova, anota no teu caderno, irmão, anota, irmã, que isso cai. Os territórios federais não elegem senadores. Então, se cair na sua prova, território federal não interfere na composição do Senado Federal, ok? Ok. Então, como é que é composto o Senado? 81 senadores. E por que são 81? Porque são atualmente 26 estados e o Distrito Federal e cada um tem 3 poderes. Se porventura existissem 4 poderes, seriam 27 unidades federativas vezes 4. Aí nós teríamos não 81. Nós teríamos não 27 vezes 3 poderes. Teríamos 27 vezes 4 poderes. Aí nós teríamos 108 senadores. Aprenderam por que são 81 senadores? Porque são 27 unidades federativas e cada unidade federativa tem 3 poderes. Fechou? Fechou. Como é que funciona a composição, o revezamento, a renovação de mandato desses senadores? Galera, quando um senador é eleito, ele é eleito para um mandato de 8 anos. Então, nos 8 anos que ele tem para exercer o seu mandato, ele trafega no Senado por 2 legislaturas, concordam? Cada legislatura dura 4 anos, cada legislatura se inicia com o ciclo de atividades da Presidência da República e da Câmara dos Deputados. Então, quando a gente elege o presidente e elege os deputados federais, a gente inicia uma legislatura para 4 anos. Só que os senadores, diferentemente do que ocorre com os deputados federais que são eleitos para mandatos de 4 anos, os senadores são eleitos para mandatos de 8 anos. 8 anos. Então, quando você elege um senador, quando você elege os 3 senadores do seu estado, você elege esses senadores e você confere a eles 8 anos de mandato, moçada. São 2 legislaturas. Então, um senador, ele trafega dentro do Congresso Nacional por 8 anos. Ele atravessa 2 ciclos de vida, 2 legislaturas quadrienais no Congresso Nacional, ok? Bom, aí chega o tema que é o foco central dessa nossa dica. Como é que funciona o revezamento desses senadores no Senado? Gente, os 3 senadores não saem ao mesmo tempo. O revezamento é alternado e esse foi o título, né, da nossa dica aqui de número 33. O revezamento é alternado. Eles não saem os 3 juntos, porque não entraram os 3 juntos. O que eu quero que você entenda, por favor, com muito carinho, é que nós não temos 3 senadores cumprindo os 8 anos juntos. 2 senadores cumprem 8 anos seguidos juntos e um senador cumpre 8 anos de modo separado. 2 senadores são eleitos numa única feita. Então, exemplo, na próxima eleição, vamos imaginar que nós vamos eleger 2 senadores. Eles vão trafegar no Congresso com um mandato de 8 anos por 2 legislaturas por 8 anos. Só que quando se completar o primeiro prazo de 4 anos, a metade desses 8 anos, nós estaremos reelegendo um novo senador, elegendo um outro senador, que começou 4 anos antes dessa eleição desses 2 senadores. O que eu quero que você entenda é que eles 3 não começam juntos. Então, por exemplo, nós tivemos eleições em 2002, em 2006, em 2010,
em 2014 e teremos eleição em 2018, correto? Você não elege os 3 senadores juntos. Cada senador, quando eleito, tem um mandato de 8 anos, ele vai ficar 8 anos. Mas você tem que entender que a cada 4 anos tem eleição para o Senado. Porque ora você vai eleger um senador agora, ora, depois de 4 anos, você vai eleger 2. Eles não começam, os 3, o mandato de 8 anos juntos. Por isso se fala que o revezamento no Senado é alternado. Ora saem 2, ora sai 1. Por exemplo, quem foi eleito na eleição de 2010 vai completar seu mandato de 8 anos agora, no final de 2017. E aí na eleição, no final de 2018, na verdade, né? Quem foi eleito em 2010, tomou posse em 2011, mandato de 8 anos, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ao final de 2018, se encerra o ciclo de 8 anos de quem foi eleito em 2010, iniciou o mandato em 2011 e vai concluir em 2018, correto? Ao final de 2018, os senadores eleitos em 2010, que assumiram em 2011, completam 8 anos no final de 2018. Vão sair esses 2 senadores eleitos, ok? E nós vamos eleger 2. Por que não 3? Porque o terceiro foi eleito em 2014. E esse que foi eleito em 2014 começou o mandato em 2015. 15, 16, 17, 18. Ao final de 2018, ele está completando a metade do mandato dele. 15, 16, 17, 18. Aí ele vai até 2019, 2020, 2021, 2022. Observe que a cada 4 anos tem eleição de senador. Ora a gente elege 1, ora a gente elege 2. O que eu quero te dizer é que não se elegem os 3 ao mesmo tempo. É por isso que você tem que ter muito carinho na hora da prova, para marcar verdadeiro se você estiver lendo uma proposição, uma alternativa, uma assertiva na questão que diga que todo senador tem mandato de 8 anos. E são 3 senadores indicados por cada estado e 3 senadores pelo DF. Só que o revezamento no Senado é alternado, ora por 1/3, ora por 2/3. Ora sai 1, ora saem 2. Ninguém fica mais de 8 anos. E aí, claro, se for reeleito, ganha mais 8 anos, mas o mandato é de 8. Mas esse revezamento é alternado, ok? Repeti bastante, fui bem repetitivo, para que todos possam alcançar a norma. Estamos juntos? Acredito que todo mundo pegou. Vocês sabem em que artigo da Constituição vocês vão encontrar essa regra? Lá no artigo ou é o 47 ou é o 48. Alguém pode abrir a Constituição rapidinho, que eu estou aqui sem a Constituição na mão. E aqui está um calor da zorra, eu estou no sol infernal aqui, na beira da piscina. Olha para cá, eu vou filmar aqui ao contrário. Estou aqui pegando um finzinho de pôr do sol, em Foz do Iguaçu, na beira da piscina, tomando umas cozinhas geladas. Acho que é o 47. Mas alguém pode confirmar para não dar aqui um artigo equivocadamente? 47, né? Obrigado Lilian. Artigo 47, né? Foi a Lilian que me deu aí? Lilian Franco, 46, parágrafo único. Não é o 47, não? Que fala do revezamento alternado por 1/3 e 2/3. É o 46, parágrafo único? Que é que o 46 não tem parágrafo único, tem 2 parágrafos. Ixi, Juju, lá de São Paulo, João Albuquerque, 46, que fala do revezamento alternado, 1/3 e 2/3. 46, né? Show. Valeu. Então, não é o 47, é o 46. Fechado? Obrigado, galera. Obrigado, tranquilo, 46. Beleza. Então, vamos lá? Então, conforme o artigo 46 da Constituição, no parágrafo, vocês vão encontrar essa regra. O revezamento é alternado, ora sai 1, ora saem 2, por isso que a cada 4 anos a gente elege senador, ora a gente vota em 1, ora a gente vota em 2, beleza? E todo senador eleito tem 8 anos. Vamos para o tema agora de número 34, esse foi o tema 33, constitucional. Vamos para o tema 34, vamos voltar para o direito tributário, vamos lá? Vamos voltar para o direito tributário? Vamos lá, direito tributário, repartição de receita do IPVA. Repartição de receita do IPVA. Anote aí, direito tributário, dica de número 34, repartição de receita do IPVA. Galera, acho que todo mundo sabe o que é IPVA, concordam? O IPVA é o imposto que os estados cobram, o Distrito Federal também, sobre a propriedade de veículos automotores
terrestres. O IPVA é um imposto de competência estadual sobre a propriedade de veículos automotores terrestres. Gente, prestem atenção. Não obstante o IPVA seja um imposto de competência dos estados e do Distrito Federal, evidentemente, não obstante o IPVA seja um imposto de competência dos estados, quando cada estado da federação arrecada o seu IPVA, ele é obrigado a entregar 50% da arrecadação para o município em que o proprietário do veículo fez o licenciamento do veículo. De novo, o estado é obrigado a entregar a metade da arrecadação do IPVA para o município do licenciamento do veículo. Então, aí no estado em que você mora, o seu estado, quando arrecada o IPVA que você paga, que as pessoas que são proprietárias de veículo automotor terrestre pagam, esse seu estado é obrigado a dar metade da arrecadação que ele tem para o município em que se licenciou o automóvel. Então, quando você paga o seu IPVA, você paga para o seu estado, mas metade da receita que você paga vai se destinar ao município em que você licenciou o seu veículo, ok? Essa regrinha vocês vão encontrar na Constituição da República, no artigo 158, inciso 3. Vou pedir uma ajuda de vocês para confirmar. Tenho certeza que é esse, mas não custa nada. Abram, por favor, a Constituição e vejam se está lá no artigo 158, que pertence aos municípios. Vê se é o inciso 3, por favor, que fala 50% da receita do imposto a que se refere o artigo 155, inciso 3, que é o IPVA. Ok? 158, inciso 3. Valeu, Ju. Ju, que saudade de você, viu, neguinha? Saudade da porra de você. Foi demais ter lhe encontrado aí em São Paulo. Final de semana passada. Você é uma grande amiga, viu? Uma grande irmã que a vida me deu. Te amo muito, viu? Acredite de verdade. Tô com saudade de você. Então, na prova, o que é que vocês têm que ficar atentos para que vocês não errem essa questão? O IPVA é um tributo de competência dos estados e do Distrito Federal. O IPVA não é um tributo de competência municipal. Mas, dentro dos 26 estados do Brasil, metade da arrecadação do IPVA se destina a quem? O pessoal de Teresina, né? Foi maravilhoso estar, Léo, em Teresina aí. Metade da arrecadação do IPVA se destina ao município do licenciamento do veículo, ok? Leve, Cris, uma informação extra. Cris, minha amiga, leve uma informação extra. O Código de Trânsito Brasileiro obriga o proprietário do veículo a licenciá-lo no município do seu domicílio. Então, preste atenção, meu amigo, né, do Ceará, meu amigo e irmão que entrou na live agora, o professor mais gato do Brasil, o professor galã, o promotor de justiça Fabrício Bastos, que está lá em Roma fazendo doutorado e entrou na live, é meu irmão, meu parceiro de longa caminhada, professor Fabrício Bastos, um dos ícones do processo civil brasileiro, está lá de Roma, na Itália, me assistindo, foi fazer um doutorado na Itália, conseguiu a licença no Ministério Público, né? Irmão, saudade de você, um beijo no seu coração. Ontem eu estava no Maraca, só lembrei de você, parceiro. Tava com Laís, Pedroca, porra, que alegria, viu? Faltou você ontem no Maraca com a gente quase infarta de emoção quando o Flamengo empatou com aquele 3-3 com o Fluminense ontem. Estou aqui em Foz do Iguaçu e quero te agradecer, viu, Fabrício? Vou te agradecer aqui de público, perante todos os meus alunos, por você, mesmo aí na Itália, ter se disposto a entrar no estúdio para gravar as aulas de processo civil para a nossa turma do treinamento de 300 horas. Fabrício, Daniel Assunção confirmou, Alexandre Câmara confirmou, Araquém de Assis confirmou, Rodolfo Hartmann confirmou. Eu estou esperando a resposta de Fred Didier, mandei um e-mail para ele, estou aguardando a resposta, ver se a gente consegue trazer o Fred para esse treinamento. E o professor Humberto Teodoro Júnior, estou aguardando a resposta para ver se ele faz uma aula magna no Natal, de 2 horinhas, porque ninguém melhor que o professor Humberto, ícone, talvez o maior processualista vivo do Brasil, para falar sobre a nova visão principiológica
né, do processo civil. Só tem fera braba, irmão. Silvia Drummond, sua amiga, Daniel Macedo, seu coautor, uma equipe grande de professores de processo civil nessa pós. Eu quero te agradecer perante todas essas mais de 300 pessoas que estão ao vivo aqui. Você aí da Itália, irmão, me mandou uma mensagem e disse: Pedroca, conte comigo. Eu já conheci um pessoal que tem estúdio aqui, vou entrar no estúdio, vou gravar, vou mandar as aulas e eu vou ajudar a galera. Então, vocês todos da live, sigam o Fabrício Bastos, meu irmão querido, amigão do peito. Passamos Natal e Ano Novo juntos no ano passado. É um parceirão que está lá na Itália estudando, não obstante já concursado, promotor de justiça, autor de 3 livros, professor de mais de 15 anos, estudando, porque a gente nunca para de estudar. Nego, te amo, viu, mulato? Mulato lindo, garanhão, gostosão. Te amo, sacana. Um beijo no seu coração, viu? Beijão. Vou voltar aqui que eu tô dando dica de tributário e constitucional. Pra gente fechar, dê um beijo em Valentina e Artuzinho, viu? Um beijo. Beijão em seus filhotes. Meu irmão, vamos lá. Galerinha, vamos fechar a dica de tributário aqui. Se cair na prova IPVA, 50% da receita do IPVA vai para o município. Que município? Do licenciamento do veículo. E o que é que o Código de Trânsito brasileiro determina? Que todo proprietário de veículo tem a obrigação de licenciar o seu veículo no município do seu domicílio. Tudo bem? Maravilha. Essa foi a nossa dica de número 32. Eu comecei com constitucional, passei para tributário 32, 33, 34. Essa foi a 34, não foi? 34. Isso. Ó, Naila, é você, Naila, lá de Teresina? É Naila que tá aqui na live? Ô, Naila. Beijão pra você, seu namorado concurseiro também, guerreiro. Casal aí maravilhoso, né? Um beijo pra vocês, tá? Que Deus abençoe. Você passe no AB e passe no concurso. Quem estuda junto, com amor, com parceria, passa junto. Valeu? Saudade de você, linda. Beijo pros dois aí, tá? Um beijo grande. Bom, dica 35 de constitucional, pra gente fechar essa live. Vamos lá? Vamos fechar agora com 35 constitucional? Posso continuar? Vocês querem mais uma dica? Cadê a galera do Brasil inteiro? Vocês querem a dica 35? Eu tô com a dica top que pode cair na prova. Dica 35 de constitucional, controle de constitucionalidade. Posso? De onde vocês são? Manda uma mensagem agora aqui na live. Vou abrir aqui pra galera comentar. De que cidade vocês me assistem nesse momento? Aonde vocês estão me assistindo? Juan de Goiânia. Tem gente da Bahia. São Luís do Maranhão. Débora. Ô, Débora, beijo pra você e sua filhinha. Nadine de João Pessoa, Santos, Rio, galera carioca de Bangu, Fortaleza, Manaus, Natal, Brasília, João Pessoa, Barueri. Ó, Ângela de Salvador, Manaus, João Pessoa. Madureira, Sena Madureira no Acre. Caraca, eu nem sabia que existia Sena Madureira no Acre. Ó, galera de Guarulhos, São Luís, Rio. Barbalha no Ceará. Caraca, você vai vendo que existe muito lugar. Santa Isabel, São Paulo, Niquite, Niterói, meus vizinhos do Rio, Iturama, Minas Gerais, Belém, caraca, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Joinville, Santa Catarina, Teresina, Piauí, Montes Claros, Minas Gerais. Eita porra, é gente demais. Santarém, no Pará. Olha que legal. Betim, Minas Gerais. Nossa, que alegria ver vocês, viu? Cuiabá. Ô, gente, que saudade de Cuiabá. Que saudade de Cuiabá. Cleuzinha da Bahia. Ô, Cleuzinha, minha linda. Te amo, dona Cleusa, te amo. Vamos voltar? Beleza? Aqui em cima, Santa Catarina, Maceió, Porto Velho, Roraima, Pedra Preta, Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso. Que lindo. Galera, agora segura as mensagens. Segura as mensagens. Segura para eu voltar agora com a dica 35 para a gente encerrar. Eu quero entrar com controle de constitucionalidade. Segura as mensagens. Alô, Brasil, Brasil inteiro conectado. Segura. Segura para eu começar aqui a dica 35. Para as mensagens. Enquanto vocês param as mensagens aí para eu poder voltar, senão vai travar. Quem ainda não segue no Instagram, siga, viu? @euamoconstitucional e @euamotributário. Sigam lá no Instagram, @euamoconstitucional, @euamotributário, beleza? E meu Instagram pessoal, acho que todo mundo conhece. @Pedro Barreto, Portal F3. Todo mundo conhece aí, né? Não é possível que tenha alguém que está na minha live que não conhece meu Instagram. @Pedro Barreto, meu Barreto é com 2T. @Pedro Barreto, Portal F3. Vamos lá. Dica 35 para encerrar. Para você que vai ser aprovado. Tome posse. Você que vai ser aprovado. Tome posse.
Deixa eu só botar aqui pra gente começar a dica 35, ó, em homenagem à sua aprovação, ó. Olha que covardia que eu vou fazer com você, ó. Uma Skol geladíssima descendo, olha isso, que covardia, que sacanagem do PB, né? Eu mereço, meu irmão, trabalho, controle de constitucionalidade, anote aí. Medida cautelar em ADC. Medida cautelar em ADC. Tayane, todas as dicas estão gravadas, todas, as 30. Todas gravadas, tá? Anota aí, dica 35, controle de constitucionalidade. Olha que vista linda, galera. Olha que resort top aqui em Foz do Iguaçu, ó. Pra nós aí, ó, pra nós. Vamos lá? Para as mensagens aí pra não travar. Vamos fechar essa live que eu tenho que ficar com meus filhos agora, que os moleques estão me esperando. Dica 35, direito constitucional, controle de constitucionalidade, medida cautelar em ADC. Professor, o que é ADC? Ação Declaratória de Constitucionalidade. Anota aí, irmão. Anota aí, irmã. Medida cautelar em ADC. Medida cautelar em Ação Declaratória de Constitucionalidade. Ok? Gente, quando um dos legitimados ao ajuizamento da ADC ajuiza essa ação, quando qualquer daqueles legitimados, anota. Quando qualquer daqueles legitimados do artigo 103, artigo 103 da Constituição, quando qualquer daqueles legitimados do artigo 103 da Constituição ajuizam a ADC, eles podem, na petição inicial, formalizar o requerimento que o ministro relator conceda uma medida cautelar, uma tutela provisória em ADC. Então, qualquer dos legitimados, ajuizando a ADC, pode requerer a concessão da medida cautelar. Independente de ser quem ajuizou a ADC é um legitimado universal, é um legitimado especial que comprovou a pertinência temática, não importa quem ajuizou a ADC. Quem tiver ajuizado pode, na petição inicial, requerer a medida cautelar. O requerimento de medida cautelar não é um privilégio, não é uma prerrogativa dos legitimados universais. Tanto os legitimados universais quanto os legitimados especiais, isso já caiu em prova, podem requerer a medida cautelar em ADC, ok? Prof, quem são os legitimados a ajuizar a ADC? Os mesmos que podem ajuizar a ADI, a ADO e a DPF. Quem são os legitimados ao ajuizamento das ações de controle abstrato de constitucionalidade? Aqueles legitimados do artigo 103 da Constituição. O presidente da República... Ó, já mandaram um macete. Gostei, Júnior. Os 3 chefes nas 3 mesas com PACON. Tá vendo as aulas? Gostei. Presidente da República, Procurador-Geral da República e governadores. Os 3 chefes, não é isso? Presidente da República, Procurador-Geral da República e governadores. Os 3 chefes. As 3 mesas. Mesa diretora da Câmara dos Deputados Federais, mesa diretora do Senado e mesa diretora de Poder Legislativo dos Estados e DF. Então as 3 mesas, os 3 chefes, as 3 mesas, mesa diretora da Câmara, mesa diretora do Senado e mesa diretora do Poder Legislativo dos Estados e do DF. Os 3 chefes, nas 3 mesas, com PACON, Conselho Federal do AB, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então quem é que pode ajuizar a ADC? E quem pode ajuizar a ADC pode ajuizar a ADC, a ADI, a ADO e a DPF. Quem ajuiza uma, ajuiza as 4 ações de controle. Quem são esses legitimados do artigo 103 da Constituição? Os 3 chefes nas 3 mesas com PACON. Os 3 chefes, chefe do Executivo da União, chefe do Ministério Público da União, chefe do Executivo dos Estados e DF. Quem são os 3 chefes? Presidente da República, PGR e governadores. As 3 mesas, mesa que dirige a Câmara dos Deputados Federais, mesa que dirige o Senado e mesa que dirige o Poder Legislativo dos Estados e DF. Quer dizer, mesa diretora de Assembleia Legislativa Estadual e Câmara Legislativa do DF. Com PACON, Conselho Federal do AB, partido político com representação no Congresso Nacional
confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Essa galera pode ajuizar a ADI, ADO, ADC e ADPF, ok? Todos eles, tanto os legitimados universais como os legitimados especiais, podem requerer a medida cautelar na ADC. Atenção para a grande pegadinha de prova. Se for concedida pelo Supremo a medida cautelar na ADC, essa medida cautelar... Caraca, agora que eu tô vendo que meu regime tá fluindo, hein? Tô ficando saradinho, hein, pai? Ó o bíceps, porra, tô até emocionado. Rafa Barreto não vai me chamando de gordinho, mas não. Tô no regime, se bem que esse chope tá matando, mas tô vendo agora aqui, agora que bateu a claridade, tô ficando no shape, hein, papai? Ó, 40 anos no shape. Mas vamos embora, vamos embora, meninas. Né? Dentucinho, orelhudinho, feinho, mas gostoso, viu? Tô ficando saradinho, tô malhando com uma porra, cortando ferro. Vamos lá. Então, vamos lá. Qual é a grande pegadinha de prova? Se for concedida a medida cautelar na ADC, essa medida cautelar só pode produzir efeitos por um prazo de até 180 dias. Então, anote aí, meu irmão. Que bêbado o quê, mulher? Tá maluca? Jamais. Se eu tivesse bêbado, nunca abriria uma live. Jamais, hipótese alguma, tá? Pelo amor de Jesus Cristo, meus filhos estão aqui brincando comigo. Não fale isso nem de brincadeira, que isso atenta contra a minha integridade acadêmica, profissional. Nunca, jamais daria uma aula bêbado. Bêbado eu faço outra coisa, eu faço amor com a minha mulher. Da aula não, tá certo? Então fique tranquilo que essa aqui é a segunda latinha de cerveja que eu abri agora, tá certo? Então vamos voltar, por favor. Então se liga, todo mundo comigo. A única ação de controle abstrato de constitucionalidade, a única ação de controle abstrato de constitucionalidade que tem prazo para a medida cautelar produzir seus efeitos, a única é a ADC. Pode cair na sua prova, eu vou dar o artigo da lei para você aqui, pode cair na sua prova, e você marca verdadeiro se você estiver lendo isso na questão, pode cair na sua prova, que se o Supremo conceder uma medida cautelar, conceder a tutela provisória, na ação declaratória de constitucionalidade, essa medida provisória, essa tutela provisória, essa medida cautelar, ela produz efeitos por no máximo 180 dias, ok? É a única hipótese de prazo, gente, para a eficácia da medida cautelar em ação de controle. Não tem prazo para medida cautelar na ADI, na ADO, na ADPF, na ADC tem. Exatamente, Zan. É o artigo 21, parágrafo único da Lei 9868 de 99. Então, lá no artigo 21, parágrafo único da Lei 9868 de 99, vocês vão encontrar essa regrinha expressa que, se for concedida a medida cautelar na ADC, ela produz efeitos por até 180 dias. Então, a banca pode formatar uma questão perguntando em qual ação de controle a medida cautelar tem prazo de eficácia, só na ADC. Não existe prazo para eficácia. Não existe prazo, vou bloquear esse pessoal mal educado aqui, só um segundo, vamos embora, bloqueado. Não existe prazo para a eficácia da medida cautelar em ADI, em ADO e em ADPF, somente em ADC. Bom, galera, se for concedida uma medida cautelar em ADC, preste atenção para não errar na prova. Quais são esses efeitos que se produzem por até 180 dias? Quais são esses efeitos? A medida cautelar numa ação declaratória de constitucionalidade, ela produz quais efeitos? Gente, reflitam. Na ADC, o que é que o autor da ação pede? Quando se ajuiza um ADC, por acaso se requer a declaração de inconstitucionalidade de uma lei? Nunca. O que é que se postula no ADC? A declaração de constitucionalidade. Por que se ajuiza um ADC? Quando um legitimado ajuiza um ADC, por que ele faz isso? Para vocês refletirem didaticamente. Imaginemos, né, um caso concreto. Uma lei federal está sendo alvo de controvérsia judicial quanto à sua validade, quanto à sua constitucionalidade. Então imaginem que em parte do Brasil o Poder Judiciário está aplicando essa lei federal, dizendo que ela é constitucional, mas em outra parte do Brasil, parte do Poder Judiciário está negando a aplicação dessa lei federal, dizendo que ela é inconstitucional. Imaginem que o TRF da primeira região, julgando processos em torno da aplicação ou não dessa lei federal, o TRF da primeira região está declarando essa lei federal constitucional. E o TRF da segunda região está declarando inconstitucional.
Então nós temos uma controvérsia judicial. Parte do Poder Judiciário brasileiro está dizendo que a lei é constitucional, parte está dizendo que é inconstitucional. Essa controvérsia judicial a respeito da validade da lei federal, essa controvérsia no judiciário a respeito da constitucionalidade da lei federal tem que ser sanada, porque ela gera insegurança jurídica. Diante dessa situação real, em que diferentes juízes e tribunais, diferentes órgãos do Poder Judiciário estão entrando em controvérsia sobre a constitucionalidade dessa lei federal, um dos legitimados à propositura da ação resolve ajuizar uma ADC. Imagine que o PGR ajuiza a ADC, dizendo ao Supremo: Supremo, essa lei federal é constitucional. Só que nós estamos diante de uma controvérsia judicial em que o TRF1 está dizendo que é constitucional, mas o TRF2 está dizendo que é inconstitucional. A lei está se aplicando na primeira região e não está se aplicando na segunda. A gente tem que pacificar essa controvérsia. Aí o PGR ajuiza a ADC e pede a medida cautelar. Para que ele pede a medida cautelar? Se ele está ajuizando a ADC, porque ele entende que a lei é constitucional. Cuidado com a pegadinha na prova, meu irmão. Pelo amor de Deus. Não vá dizer que a medida cautelar em ADC é para suspender a lei. Não. Se o PGR ajuizou a ADC, ele está pedindo o que na petição inicial? Que declare a lei constitucional. Por que ele ajuizou a ADC? Porque ele entende, diante da controvérsia judicial, ele entende que a lei é constitucional. Se ele entende que a lei é constitucional, ele vai pedir para suspender uma lei? Não, ele quer que a lei se aplique. Então a medida cautelar não é para suspender a lei, moçada. É diferente da ADI. Na ADI, se eu ajuizo uma ação declaratória de inconstitucionalidade, é porque eu estou acusando a lei de ser inconstitucional. Eu entendo que a lei é inconstitucional, que a lei fere a Constituição, eu entendo que a lei não pode produzir nenhum efeito. Por isso eu peço uma medida cautelar para suspender a lei, porque a lei seria, segundo eu entendo, inconstitucional. Mas na ADC eu alego que a lei é constitucional. Então na ADC, quando eu requeiro a medida cautelar, quando eu venho fazer o requerimento da medida cautelar, não é para suspender a lei. O que é que eu quero que suspenda? Os processos em que o judiciário equivocadamente está dizendo que uma lei que eu entendo que é constitucional é inconstitucional. Então a medida cautelar na ADC, quando muito, ela vai suspender os processos em que se está vislumbrando essa controvérsia judicial e em que se está declarando a inconstitucionalidade da lei. Mas essa medida cautelar na ADC não vai e nem tem porquê suspender a lei. Vocês entenderam? Para não decorar? Se eu ajuizo a ADC, eu estou alegando que a lei é constitucional. Então eu quero que a lei se aplique. Eu, autor da ADC, quero afastar as decisões judiciais que estão dizendo que a lei é inconstitucional, estão afastando uma lei que eu entendo que tem que ser aplicada. Então na prova não cometam um erro que é bobo. Dizer que a medida cautelar em ADC é para suspender a lei, porque não é. A medida cautelar em ADC não é para suspender a lei, ok? Ela é para suspender, quando muito, os processos em que se está equivocadamente declarando a inconstitucionalidade da lei que se entende ser constitucional, ok? Essa foi a nossa dica de número 35. Fiz constitucional na dica 31, na dica 33 e na dica 35. Fiz tributário nas dicas 32 e 34. As 35 dicas estão gravadas aqui, eu não apaguei nenhum periscope. Quem sabe, todas as questões da sua prova estão aqui nessas dicas. Deixa eu dar um recado para você. Se tiver alguém me assistindo aí que vai fazer o exame de ordem, se tiver alguém me assistindo aí que vai fazer a prova do AB no dia 19 de novembro, olha, a gente vai fazer 2 aulas de graça, não precisa pagar nada, dias 11 e 18 de novembro, nos sábados, 11 e 18 de novembro. Eu e mais uma puta equipe de professores do Brasil inteiro de altíssimo nível. Eu sou o mais fraco de todos. Eu sou o pior desses professores. Nós estaremos juntos no Rio de Janeiro, nos dias 11 e 18 de novembro, fazendo de 8 da manhã às 6 da noite, 2 revisaças, mas muito tops. De graça, não paga nada. Só que você precisa se inscrever. Se inscreva no Portal F3. Portal F3. F3 quer dizer o que, moçada? Foco, Força e Fé. Não paga nada. Se inscreva, vá no site do portal. Se inscreva no evento de graça do dia 11, que é o Gabaritando o Provão. E no dia 18, o papo final no portal. Você não paga nem R$1. E você vai nos assistir ao vivo. Eu e os melhores professores do Brasil que estarão comigo. A gente, se bobear aí, vai acertar um monte de questão da sua prova. Várias questões da sua prova.
E na semana final, quem é aluno tem que se inscrever? Tem, porque se você não se inscrever, o site não reconhece que você adquiriu aquela aula e não libera o link de transmissão para você. Tem que se inscrever. Você tem que adquirir esse curso. É de graça, não precisa pagar. É só fazer um procedimento de inscrição para você internalizar na sua área do aluno, lá no seu Meus Cursos, você internalizar esses 2 eventos gratuitos. Na semana da prova da OAB, nós vamos fazer 4 eventos. Terça, quarta, quinta e sexta. Eles são pagos, não são de graça. Se você puder, se você tiver condições, faça um esforço e se inscreva. Terça-feira vai ter um evento com a professora Cláudia Serpa, de penal. Não sei quem conhece Cláudia Serpa. A Cláudia Serpa sempre fecha a prova de penal. Ela foi examinadora, foi corretora das provas, foi membro de banca de concurso, do exame. Ela sempre gabarita a prova de penal. E a gente convenceu ela a fazer uma revisão de penal. É o Penal Top 10. Quem sabe essa mulher de novo é abençoada por Deus e fecha as 7 questões de penal. Na terça-feira, dia 14 de novembro. Tem um valor de investimento, não é de graça, tem que se inscrever. Na terça-feira. Na quarta e na quinta, eu vou fazer meus 2 eventos finais, meus, eu PB. Eu quero que você se inscreva. Eu quero que você esteja comigo. Eu vou dar as minhas 50 últimas dicas de Constitucional e Direitos Humanos na quarta. É o último round 1. E minhas últimas 50 dicas de ética e tributário na quinta, o último round 2. Então nós vamos ter 2 eventos comigo, 50 dicas na quarta, 50 dicas na quinta. O último round 1 na quarta, o último round 2 na quinta. Constitucional e Humanos quarta, tributário e ética quinta. Eu posso lhe garantir uma coisa, se você fizer um esforço, investir, se matricular nesse meu curso, você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender, confie. Faça um esforço. Se inscreva, vai ser presencial no Rio e online para todo o Brasil. Tem inscrição para o presencial e inscrição para o online. O presencial são 160 vagas. Online são 500 vagas. Se inscreva. Pode assistir depois em reprise até o dia da prova, até o domingo. Até domingo de manhã. Ok? E na sexta, nós fechamos isso ontem. Eu, Juliana Monteiro e Cláudia Molinaro. Na sexta, a gente vai fazer um simuladão de 80 questões. Eu, Ju e Cláudia Molinaro, e esse simuladão também demanda um pequeno investimento, e nós vamos fazer 80 questões para quem quiser participar com a gente. Cláudia Molinaro em administrativo, Juliana Monteiro em trabalho e processo, eu em tributário, constitucional, ética e direitos humanos. Serão 80 questões e a gente vai arregaçar. Então você que vai fazer a prova do AB, eu quero te informar que além dos 2 eventos gratuitos do Portal F3, nos 2 sábados, dia 11 e dia 18, não paga nada para participar, online, gratuito online. Existem esses 4 eventos na semana da prova do AB, terça, quarta, quinta e sexta, ok? Terça-feira, Penal Top 10 com Cláudia Serpa. Quarta-feira e quinta-feira, o último round 1, Constitucional e Direitos Humanos. O último round 2, Tributário e Ética com PB. E sexta-feira, simuladão de trabalho e processo com Juliana Monteiro. Administrativo com Cláudia Molinaro. Constitucional, ética, humanos e tributário comigo. Vem com a gente. Se você puder, faça o investimento, se matricule. Os valores estão lá no site do Portal F3. Os alunos que já são matriculados no portal têm desconto. Os alunos do coaching exame de ordem têm desconto. Vocês podem pagar com valor diferenciado, mas participem. Vale a pena. Nem todos os eventos eu posso fazer gratuitamente. Faço muitos de graça. Os 2 sábados inteiros serão de graça. Esses semanais têm investimento. Se vocês puderem, se inscrevam. Vocês não vão se arrepender. Confiem. Vai valer a pena. Tá certo? Gente, acho que deu para pegar aqui as dicas de 31 a 35. Acho que valeu demais. Foi um bate-papo aí de quase 1 hora. Acho que vocês aprenderam bastante. Espero que tenham gostado. Mais tarde, de noite, aqui das Cataratas do Iguaçu, eu entro aqui e mando outra bateria de dicas para vocês, tá certo? Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pelo carinho. Tenho muito amor por vocês, sou muito grato a vocês que seguem o Portal F3, sou muito grato a vocês que seguem o meu trabalho e que prestigiam as minhas aulas, as minhas lives, que tem carinho comigo como amigo, como professor. Muito obrigado de coração, tá? Se não fosse por vocês, não faria sentido. Muito obrigado. Que Jesus abençoe vocês. Não deixem de seguir meu Instagram, Pedro Barreto, Portal F3, Pedro Barreto, Portal F3, Pedro Barreto, com 2T, Pedro Barreto, Portal F3, e os Instagrams de estudo. Eu amo Constitucional, eu amo Tributário. Valeu? Vou me despedir, vou dar um tibum naquela piscina ali atrás, tô vendo? Tem uma piscina linda ali, eu vou dar um mergulhão agora. Vou terminar de tomar minha cerveja, deve estar quase quente já, né? Que eu parei de tomar para ficar aqui com vocês. Eu mereço, né? Aqui entre nós, né? 1 hora dando dicas. Grande beijo.